A minha segunda afirmação é que o aborto não deveria ser legalizado. Boa tarde, eu sou o Gizão. Eu acho que o aborto ser legalizado é uma situação de saúde pública, porque a mulher rica sempre aborta. A mulher rica tem condição financeira para abortar. Você conhece meninas ricas assim como eu conheço, ela fica grávida amanhã, vai lá, paga 10 mil na clínica e aborta. O que acontece é que a pessoa de baixa renda, ela não tem condição financeira de bancar o aborto. Então, para ela é crime. O que ela vai fazer? Vai numa feira, vai comprar um remédio ilegal. Quando o aborto não é bem sucedido, ele pode trazer uma deformação no feto. Então, assim, é uma questão de saúde pública, porque a mulher pobre também é uma mulher. E já que a gente falou tanto de proteção das mulheres, que você gosta tanto de proteger sua mãe, sua família, então elas também têm que ter direito de abortar, né? Qual o objetivo da saúde? A saúde é pública e o objetivo dela é prezar a nossa saúde. E preservar, em última instância, a nossa saúde. Vida. A nossa saúde. Ok. O feto ainda não se Você disse que a gente desenvolveu. tem que proteger as mulheres, ok? Certo. E as mulheres que não nasceram, essas não devem ser protegidas? Mas elas ainda não nasceram, ainda tá um ser em desenvolvimento. Você vai cuidar desse bebê? Então, Você vai cuidar desse bebê? A questão é essa. Se for para um monte de criança, para deixar as crianças soltas, não dá, gato. Acorda pra vida. A gente tá no século XXI. Então extermina as crianças Um que monte estão de mulheres, na tem um rua? monte de criança que cria sozinha. Você fala muito de proteção, mas você não vai cuidar de filho de ninguém. Se você não vai cuidar de filho de ninguém, você não pode mandar no corpo do outro, O que define o gato. direito de uma pessoa? O que define o direito de uma pessoa? O que define? Eu tô perguntando. O direito de uma pessoa sobre o corpo dela, Sobre a própria vida, sobre a inclusive. própria vida dela, O que o define? corpo é dela. A partir então, de se que ela quiser estágio abortar, ela ela pode? aborta, entendeu? A Eu partir acho que de que assim, estágio? o Não, você não básico... respondeu a pergunta. Não, você Não traz faz a dados, pergunta. você tá com agenda, tá com planilha, tablet. Eu tô aqui, ó, gato. Não, tá então vendo alguma coisa responde. na minha mesa? Eu tô olhando o seu Tô falando olho. com você. Vamos então lá. olha pra mim O que e fala define a comigo. vida de uma pessoa? O que define a vida direito de uma dela, a pessoa, o direito da vida de uma pessoa, nós temos direito à existência. Se eu tivesse aqui, vamos E um ser, bebê no vamos ser útero não, por realista, quê? vamos ser realista. Se o homem engravidasse, o homem abortaria. O aborto não, isso era não prova liberado nada. porque é o Isso corpo prova do o quê? homem, porque o homem adora Isso mandar prova no o quê? corpo do outro. Isso Então prova assim, o quê? se o homem Isso prova o fosse quê, velho? tivesse Cadê bebê, esse o argumento? homem abortava. Mas isso não prova nada. Prova que a sociedade é Não é masculinizada. argumento. Você foi votado? O aborto não... Você não quer legalizar o aborto. Por Sim. qual motivo? Pelo seguinte motivo. Eu entendo que a vida do ser humano, ela é o bem mais precioso e ela é o bem mais importante. Por quê? Porque ela antecede os outros direitos. Eu só posso ter o direito à liberdade, eu só posso ter o direito à propriedade, por exemplo, caso eu tenha a minha vida garantida. Então, eu entendo que a vida é um bem tão precioso que nós devemos preservar ela desde antes do nascimento e depois. Só que se a pessoa tem essa liberdade, ela tem a liberdade também, assegurada pelo Estado, assegurada pela saúde, de fazer um aborto. E fazer o aborto não é que você vai lá na feira e fala: oi, hoje eu quero um aborto. Oi, por favor, amanhã eu quero aborto. Não, isso é psicologicamente acompanhado. Muitas pessoas desistem porque tem lá psicologicamente acompanhado para falar: olha, Sim. não é bem assim. Porque aborto é feito sim. Tá. Eu tive filho com 20 anos. E optei por não fazer um aborto. Mas eu tenho pessoas que eu conheço que fizeram um aborto porque justamente tem dinheiro. Então, assim, a saúde pública garantindo que uma mulher vá com acompanhamento. Não é que você vai E mate fazer o um próprio aborto... filho. Não é que você vai fazer um aborto com 5, 6 meses. Você vai fazer um aborto... Você fala tanto de biologicamente Sim. falando, um feto de 2, 3 meses, ele pode sim ser retirado. Isso... vai Por quê? afetar. Por quê? Porque o aborto não é que a pessoa vai fazer um aborto só porque ela não quer ter filho e porque Tá. ela quer Mas ser legal. posso analisar não, seu ela vai argumento? fazer um aborto por questões psicológicas analisadas. Posso analisar seu Então, argumento? só um segundo. Se o governo tiver esse respaldo para uma mulher, sim, ela vai conseguir até entender melhor o que é um aborto. Um aborto para a religião, um aborto para a família, um aborto para a sociedade e principalmente para ela. O que vai fazer da mulher que, de repente, não tem uma condição psicológica para ter um filho? Então não pode fazer um aborto posso porque ela... Mas aí aí você tá vendo o final da situação, né? E antes, entendeu? É um assunto muito complexo, entendeu? Eu acho que assim, a gravidez para chegar no ponto de que a pessoa pensa em abortar, é o final das coisas, é o fim de tudo. É o fim, né? Para um novo começo. Mas, e antes? Né? E antes? Porque abre uma porta pro antes. Quando eu falo antes, é o ensinamento que a pessoa teve, entendeu? A família de onde a pessoa tá, o bairro onde ela mora. Tudo isso influencia, né? A gente tem que também tá olhando isso.
finalizar vai agora o seu conseguir. argumento? Seu argumento é o seguinte, você está dizendo que o aborto não acontece de forma simples, que existe todo um procedimento para que aconteça o aborto. Mas o seu argumento, ele não prova que o aborto seja moralmente adequado. O meu ponto é o seguinte, abortar é imoral. Por que imoral? Porque O que você é não pode, imoral? pelo mesmo fato que eu não posso te matar. Porque tirar uma vida é imoral. A pessoa que É está antiético. com um feto dentro dela. Sim, ela pode matar o próprio filho. Então, Por quê? não é essa questão de Porque antes de imoralidade. nascer a vida vale menos do que depois de nascer. Não, antes de nascer você tem um período que, se psicologicamente for atestado que você não tem as condições, você pode sim. Aí é uma escolha também da pessoa que está carregando aquele feto. Eu não acho que eu tenho o direito de escolher matar alguém. Achar, o que é achar? Achar é achismo. Você acha? Não, eu não acho, porque Pode matar? acha o que está perdido. Eu acredito que as pessoas Qual a sim diferença de achar e têm- acreditar? Achar é a mesma coisa. Você só tá fazendo jogo de palavras, tá fugindo do meu argumento. Não tô fugindo, O não. meu ponto é o Achar, seguinte, a gente acha a qualquer partir de coisa. qual- Eu acredito Então, que quando que você é mulher. quando que a vida é definida? Para ter essa concepção. Então se eu não sou mulher, eu não posso falar sobre isso? Pode falar rasamente, biologicamente, mais ou menos. Até porque aí pode, né? pro médico tratar qualquer coisa, ele precisa ter aquela doença. O médico tem que estudar, né? Entendi. Você Eu estudou, estudei, tô trazendo argumentos. Tô vendo. Tô trazendo argumentos. Não, os sim. argumentos que você traz é... A partir de que momento, até que momento eu posso matar? Você foi votada? Obrigado. Vamos lá então. Por que tu acredita que a vida começa na concepção? Eu entendo que a vida ela começa a partir do momento da concepção, porque ela é o estágio mais seguro para que nós possamos preservar a vida sem incorrer no erro de moralmente tirar a vida de alguém. Isso é baseado o quê? Na tua ideia bíblica, que tu é cristão, não né? não é na ideia bíblica não. Também na ideia bíblica, mas não só. Não é? Tu tá contrariando a ideia Existe um bíblica. conceito de Nossa, pelo amor de Deus, o cara quer ficar falando de Bíblia, de religião, mano. Foca no tema, cara. Pelo amor de Deus, pastor aí tá devagar, hein? Mas um pouquinho, tu tá errado. Deixa eu terminar. Vai, pode falar então, vai. Existe um conceito filosófico Não precisa chamado... ficar calmo, não precisa Existem ficar duas calmo, perspectivas... Eu tô bem ficar calmo. calmo. Não, Existem duas perspectivas bem conhecidas. Uma perspectiva que defende o aborto até determinado tempo é a perspectiva da ciência. E existe uma outra perspectiva filosófica, que é a partir do momento em que a pessoa tem, quando tem as primeiras redes neurais ali, ela não mas pode isso mais se não é abortar. isso. Essa Tá é uma... Deixa eu contrariando a tua terminar, Bíblia. meu amigo. Não, é que é o seguinte, Deixa ó, eu terminar, a Bíblia que tu Cara, segue deixa eu terminar. calma, Deixa eu calma, terminar. cara. Deixa eu terminar. Eu também Deixa quero eu falar, terminar. eu quero expor meu Então ponto deixa eu terminar, aqui. não terminei o meu. Quando eu terminar o meu, você fala. Pode falar Pronto. então, vai. E existe uma outra perspectiva filosófica, que é o conceito de personalidade ontológica. Tá. Que é o conceito que pressupõe que a partir do momento que você tem a primeira célula, que é o zigoto, Sim. e ali você tem toda a carga genética que vai desenvolver o ser humano, aquela vida já é inviolável. Perfeito. Eu defendo essa perspectiva filosófica, Uma perspectiva pagã. que é defendida por cristãos e não cristãos Mas também. é uma perspectiva pagã. Porque justamente faz. o judaísmo que tu segue, o judaísmo não, vou dizer que embasou tua religião, o cristianismo, ele diz que um feto dentro da mãe não vale tanto quanto a mãe. Em Êxodo 22 diz que se a mulher morrer grávida, o homem tem que morrer também. Se ela for agredida por um... Cara, eu vou falar um negócio pra você. O cara, quando começa a falar sobre Bíblia assim, dá até uma agonia, porque eu vim dessa prisão, né? Dessas questões aí religiosas. Fui criado dentro da igreja, na religião. E saí por causa também da religião. Mas assim, o cara usar a Bíblia pra debater alguma coisa, irmão, ele pode usar como fé, como princípio de um pensamento dele, como algo que ele possa acreditar, imaginar, mas ele usar como um debate sobre algo público, cara, debate público nesse sentido, e um tema tão delicado, eu acho que não faz sentido, até porque se a gente for falar sobre a Bíblia aqui, a gente vai entrar num debate muito grande, né? Não tem como usar a Bíblia como referência para falar sobre esse assunto, porque a Bíblia ela não é brasileira, né? Não foi criada por um brasileiro, né? E tem suas datas, tem suas épocas, tem suas nações direcionadas. Não tem como eu pegar aquilo e implementar na minha vida hoje, sendo que já foi escrito, já foi finalizado, mano, é complicado. Então esse cara aí já perdeu o argumento comigo, porque ele está usando um conceito que não é validado, não faz sentido, não é da nossa época, não é da nossa sociedade, não, entende? Brasileira, etc, né? Então vamos lá. por um homem. Se o feto morrer, ele paga uma multa só. Só lembrando que eu acredito em Deus e na bondade e etc. Em número 5, a Bíblia incentiva o aborto caso o homem tenha ciúme da mulher. Ele pega e diz assim, ó, você vai lá, o homem ciumento, vai na frente dos anciãos, se ele tiver possuído pelo espírito de ciúme, vai ser aplicada uma água amarga que a mulher vai exaurir para fora a criança que está lá, mesmo se ela for do marido. Porque não tem distinção entre um e outro. 1 Samuel 15:3, Deus ordena a morte... Mas eu tô te falando porque tu é cristão. Tu já te disse que é cristão. Tu disse, eu sou cristão. Eu não sou nem conservador nem liberal, eu sou cristão. Mas eu não tô, mas tu tá contrariando mas eu não ela. tô colocando a Bíblia. Então, mas eu tô colocando argumento todo científico. esse conceito moral... Não, tu não tá. Tu tá pegando a filosofia epicurista. Eu tu tá tô usando a colocando filosofia o conceito epicurista, científico. que foi abordada por Santo Não, Agostinho. você vai discutir Bíblia ou você vai discutir o Não, eu aborto? tô te falando em relação ao do aborto, ponto de porque vista o teu científico. ponto moral é que a vida Eu não vou começa na discutir concepção. Bíblia porque senão é um debate. Pois é, mas é esse Mas ponto. eu vou dar... A tua moral mas eu é vou... bíblica. Só pra Pausa. Você foi votado? Show.
Meu nome é Fran, tudo bem? Fran, prazer, Fran. Prazer é meu. Você é casado? Eu sou. Então você quer ser pai. Você em breve. É, Tá pra menino ou nascer menina? já. Menina. Menina? Graças a Deus. Se infelizmente sua filha for abusada sexualmente, nova, que é o que acontece com muitas meninas, você vai optar por ter essa criança? Tem duas coisas aí que você tem que colocar. Primeiro, todo mundo que defende a vida, existe um caso em que até os defensores da vida, eles entendem que a gestação ela tem que ser interrompida e que isso não é moralmente errado. Por quê? É porque existem casos em que a mulher ela vai morrer na gestação. E medicamente, clinicamente, isso é avaliado e determinado. Então, se a mulher perseverar naquela gestação, você vai perder 2 vidas. Então, o que o médico faz? Ele opta por salvar pelo menos uma das vidas. E isso, na nossa concepção, é a decisão moralmente mais aceitável. Então, você salva uma das vidas para que não perca as 2. Então, nesse caso, se, por exemplo, uma filha minha fosse muito nova e ela tivesse o risco de perder a própria vida na gestação, a nossa própria concepção... Aí o aborto poderia. Mas é que não é aborto, aí você tá salvando uma vida pra não perder 2. É uma escolha... O certo é deixar morrer as 2? O certo é deixar morrer as 2? Eu não acho. Ninguém que defende a vida defende... O cara não consegue saber, não sabe separar as coisas, velho. Puta merda, mano. Isso. Tá, mas agora, minha pergunta não existe foi outra essa. perspectiva. Ainda que se ela fosse mais velha e a gestação fosse uma gestação viável, eu acho que ela teria que ter um filho. Sim. E a gente ia Não, só cuidar da isso que eu criança. queria saber. Isso. Sim, beleza. Sim. Muito obrigado. Sim. Isso aí. Calma aí, só um detalhe. Ele falou sobre sobre a filha dele ter sofrido importunação, alguma coisa do tipo, né? E ele me disse que mesmo assim, ele acha que deveria ter, a filha dele deveria ter o filho, né? Mesmo sendo do abusador lá, no caso. Cara, é complicado. É complicado, porque a criança vai nascer com diversos problemas, né? A gente tem que ver por esse lado também. E é filho de uma situação muito complicada, muito complicada. Para mim, nesse sentido aí, eu concordo em abortar. Eu sei que é cruel, eu sei que é triste, mas pensando todo o trabalho, toda a dor, em todas as questões que envolvem essa situação. Então não é tão simples assim, né? E especificamente neste caso, eu acho que a lei deveria criar formas para facilitar esse tipo de morte, né? Vamos dizer assim, né? Vai te retirar, porque pensando em todo o sofrimento que a mãe já está passando, ainda vai ter o filho ali por causa de um abuso. Então, assim, eu acho que deveria sim ter a lei criar meios para, nesse caso, ser liberado sim o aborto, né? Porque pensa comigo, olha a dor que vai ter a criança, a família, o que essa criança vai sofrer na vida, entendeu? Nesse caso aí eu não concordo com o Lucas não, tá? E aí, Lucas, beleza? Meu nome é bem? Carlito, tudo bom? Beleza? Bom, Lucas, você falou sobre várias perspectivas morais. Eu queria saber se a sua moral nasce onde? Se ela não é do cristianismo que você prega e não é da filosofia política que você segue, de onde que nasce essa moral? Porque moral é uma questão de preceito filosófico, de concepção, daquilo que a gente acredita, Sim. certo? Então a tua moral não é a ciência que tu prega. Onde é ciência e onde é moral? Porque você misturou as coisas. E é isso que a direita faz muito bem. Não, moral não. Ela mistura princípio com verdade, né? Com argumento. Então princípio cada um tem o seu. Argumento não, ele nasce do fato, certo? Princípio é verdade. Não. Princípio é verdade. O seu princípio é a tua verdade. Não o meu existe princípio é a essa... minha. Assim como você vai ter um Você tá budista certo? que tem um Você acha que certo... tá... Então, mas aí entra a questão do princípio dele e o princípio do Lucas, e o meu princípio e o princípio de cada ser humano. Só que, independente dessa questão de princípios, existe o que está estabelecido, e é aí que tem que ser respeitado, é aí que tem que ser aceitado, e a maioria tem que ganhar nesse sentido pro bem da própria sociedade, entende? certo? série de princípios Você acha que você tá certo? diferente do que você acha que você tá certo? Responde. Eu sou católico e defendo o aborto. Pra mim não tem problema. Eu não vou defende aborto, você você não é fazer o debate católico, de acordo com aquilo que eu porque a igreja acumulei. não permite. Não, dentro da igreja Não, você tem que tem responder pensamentos porque diferentes. isso é um Você não precisa seguir a dogmática da igreja porque ela manda em mim. Não, Isso é tem. uma concepção Não, tua. é a concepção católica. Eu me atraio por ritos do catolicismo e eu me atraio por mensagens, Então, a por exemplo, igreja de não te setores da considera igreja. católico. Por exemplo, a teologia da libertação A igreja questiona católica vários não te dogmas considera do comando da igreja. A igreja E ela não quer dizer que ela não seja igreja cristã. católica não te Não quer considera dizer que ela não seja católica. Meu pai é fundador da teologia da libertação, nós temos a igreja Padre Jesus Operário, uma igreja muito focada na esquerda, certo? Meu pai fez a luta contra a ditadura. Agora você vai deixar eu argumentar ou você vai ficar falando? Não, eu tô tentando entrar no argumento de que por que sua moral não é a sua ciência. Não é a ciência de ninguém, você não pode impor isso aí pras pessoas, tá ligado? Posso falar? Pode falar um pouquinho, vamos Bom, lá. primeiro, primeira questão. Você, a partir do momento que duas pessoas estão afirmando duas verdades antagônicas, não tem como as duas estarem certas. Alguém tá errado e alguém tá certo. Então esse papo de que é sua verdade e a minha verdade, isso é princípio é balela. verdade, esse Isso é princípio, não é sua balela.